Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Quem está falando aqui é o Flávio Ferreira. Estamos hoje aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu tenho a companhia aqui da minha filha. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Ela está comigo aqui hoje porque nós vamos falar sobre escola para as crianças, para vocês que querem vir para os Estados Unidos com família, com seus filhos, tem dúvida como que é o início aqui nos Estados Unidos das escolas, da escola dos seus filhos. Então nós vamos tentar aqui passar para vocês aqui como foi a experiência da Fernanda aqui na escola. Então, Fernanda, eu pergunto para você, como é que foi o seu começo aqui na escola, quando você chegou sem saber nada de inglês, nunca ter estudado? Lembrando que ela chegou aqui com 10 anos de idade, tá, pessoal? Ela estava na 6ª série no Brasil. Na quinta série, desculpa. Quase terminando a 5ª série no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu tive que recomeçar a 5ª série, porque as aulas aqui começam em um período diferente do Brasil. Uhum. E como que foi a sua adaptação no primeiro dia da escola? Eu não sabia inglês, sabia hi e bye. Eu não entendia nada, então pra mim foi um pouco difícil, mas eu sabia um pouco do espanhol, que me ajudou bastante também na escola aqui. Eles também têm um programa de ESL para estudantes de segundo idioma e isso também me ajudou bastante. Mas onde você aprendeu espanhol antes? A minha madrasta fala espanhol porque ela é de Cuba, então me ajudou bastante. Quando a gente chegou aqui no primeiro mês, ela me ensinou um pouco do inglês e espanhol quando a gente ainda estava no hotel, então isso me ajudou bastante quando eu cheguei aqui. Entendi. E a escola que você foi estudar é uma escola americana com alunos americanos ou é uma escola somente para estrangeiro? A primeira escola que eu fui foi uma escola normal, americana. Também tinha estrangeiro, mas a maioria era americano. Então não tinha muitos que falavam espanhol aí, mas poucos que me ajudaram. Sim, e os professores, eram professores americanos ou eram professores bilíngues estrangeiros? Nessa escola especificamente, a maioria eram americanos, mas tinha outros estrangeiros também. E essa escola que você foi estudar, que só tinha estrangeiros estudando, essa foi sua primeira ou segunda escola? Eu não me recordo bem. Essa foi a minha segunda escola. A segunda escola que eu fui foi internacional, a primeira foi americana. Não devia ser o contrário? Você não devia ter ido primeiro para a escola internacional, já que você não falava o idioma? Acho que sim, mas acho que eles fizeram um teste comigo primeiro para ver o meu nível de inglês, me botaram nessa escola e de acordo com como eu fui aí, eles me mandaram para essa escola internacional e dessa escola internacional você fica aí até que eles vejam que você está pronto para ir de volta para uma escola americana. Tá, e como que foi o seu ano completo na escola com o inglês? Você, quando chegou no fim do ano letivo, você já tinha aprendido alguma coisa em inglês? Ou você ficou aí arranhando no espanhol? Porque os alunos que tinham aí, muitos falavam espanhol, isso te atrapalhou você aprender o inglês? Na segunda escola internacional, sim, porque aí a maioria dos meus amigos eram latinos, então eu não tinha oportunidade de falar muito inglês, então acabou que eu fiquei melhor no espanhol, então eu não aprendi muito inglês nessa escola, pra ser honesta. E quando os professores passavam para você as matérias em inglês, como é que você reagia com isso? Já que você olhava nos papéis, tudo escrito em inglês, você não sabia nada, qual era o comportamento que você tinha e qual o comportamento que os professores tinham quando você falava para eles que você não sabia nada disso? Bom, no primeiro ano que eu cheguei aqui, do primeiro ano escolar que eu estive aqui, como eu não entendia nada, eu olhava para a professora assim e ela só falava para fazer nada, que tudo bem, e eu só ficava assistindo, só escutando. E tinha também uma moça, uma professora minha, que ela vinha e me pegava no meio das aulas todo dia e me levava para uma sala com outros estudantes que eram de segundo idioma, que não falavam inglês, e ela ensinava coisa básica pra gente nessa sala de aula. Então no meu primeiro ano eu não fiz nenhum tipo de dever, eu só tava aí escutando e assistindo a aula. Então na escola tem como é que eu vou dizer? Tem então um programa de ensino individual para os alunos que têm dificuldade com o inglês. Sim, aqui no estado que a gente vive, pelo menos, eu sei que nos outros também tem, mas aqui eles têm um chamado ESL, que é para estudantes de segundo idioma. E nesse programa eles ajudam você é um programa que você fica aí, todo ano a gente faz um teste e contanto você tem que ter um ponto de 4.5 nesse teste para você passar e sair dessa aula de ESL. Eu ainda estou nela porque esse teste é meio que repetitivo todo ano,
mas eu acho que esse ano eu já saio dele. Mas esse programa ele ajuda bastante os estudantes de segundo idioma. E na troca da escola, já que eu acho que deveria você ter começado na internacional, mas foi ao contrário, eles fizeram um teste com você na americana, eu penso então que você não aprendeu o inglês aí e eles te mandaram lá para ESL, na verdade. É uma escola ESL, Newcomer, que é para pessoas novas. Porque você não podia continuar numa escola com alunos americanos Sendo que eu não estava aprendendo. que você não estava preparado. Então você voltou. Uhum. Na verdade, eles pensaram que ela podia seguir com o teste que ela tinha feito, um testezinho básico, e na verdade é bem diferente na prática quando você está lá com os alunos e com os professores, que ele não quer saber se você fala o idioma ou não, e o mesmo que ele passar para um que entende, ele vai passar para o outro. Então você estava nesse programa, como a gente estava falando, deu um probleminha aqui, pessoal, na memória do telefone. Como você estava falando, então, você estava aí nesse programa, que você acha que esse programa te ajudou? Sim, me ajudou bastante. A parte de eu não entendia muita coisa, eles me ajudavam palavras básicas, até cores, a números, o verbo to be, que é o que você precisa para saber mais o inglês. Então, depois que eu saí daquela escola, eu notei a diferença que fez ter aquela sala separada. Me ajudou bastante. E as matérias que tem aqui é a mesma do Brasil? Você estuda português, inglês, matemática, ciências, estudos sociais? Sim, a mesma coisa. As mesmas aulas a gente tem aqui. A diferença de português é igual. A gente aprende inglês. Então, nessa escola que você estava só para meninas, você já estava no 7º ano? Sim, aí eu tava na Sim. Na 7ª série. Na 7ª série. Então, Fernanda, você tava na 7ª série, né? Sim. E ficou 2 anos nessa escola, você já passou para outra escola, para a 8ª? Essa escola eu fiquei até a 8ª, então depois eu fui pra 9ª. Que seria no Brasil, acho que o primeiro ano do ensino médio. Ok, então você foi para outra escola no 8º ano e tá até hoje nessa escola? Sim, porque... E aí você vai terminar seus estudos aí? Sim. Ok. E como que é o ensino nessa escola aí? É legal? É melhor do que a anterior? A diferença o que a gente chama da middle school, que é o ensino fundamental no Brasil, e o ensino médio aqui, que é a high school, a primeira diferença é que no Brasil a gente tem 3 anos, aqui são 4 anos do ensino médio. A gente tem a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 2º ano e 3º ano. Tem o 3º ano no Brasil. No caso aqui são 4 anos. Então eu tô no meu 2º, que falta 2 anos pra mim terminar a escola aqui. Então a diferença é que aqui nas escolas, na high school, eles têm programas diferentes de carreiras. Por exemplo, na minha escola, eles têm programa de enfermagem, de bombeiro, que eles chamam law enforcement, que seria policial. Então você pode escolher qual programa que você quer ir. Você pode mudar também pelo anos que você tá na high school, por esses 4 anos, você pode mudar quantas vezes você quiser, eu acho. E qual que você quer ir, decidindo qual é o seu futuro. Se você não quiser também, você não precisa. Eu estou, por exemplo, num programa de enfermagem. Então essa é a diferença da escola. A gente pode escolher uma carreira que você quer continuar. Então, além do ensino normal, que é de matérias que tem no Brasil, igual tem no Brasil, também tem um ensino, tem um ensino separado, tem um programa separado que você já começa desde da high school, que é o ensino médio, começando um estudo para que sirva para que você, quando vá para a faculdade, você já está um pouco preparada para a profissão que você está escolhendo. Sim, você pode ganhar até pontos na faculdade por você ter essas classes que, por exemplo, eu estou em enfermagem, quando eu vá para uma faculdade, eu vou receber pontos porque eu estava nesse programa. E você está fazendo enfermagem ali e é isso que você quer fazer na faculdade? Sim. Você já decidiu o que você vai fazer? Sim. Ela vai fazer, pessoal, ela quer fazer isso aí, ela já teve várias ideias, ela queria ser comissária de bordo, mudou para enfermagem, e a gente motiva ela a fazer isso porque minha esposa, como eu disse, ela é médica, aqui nos Estados Unidos ela fez enfermagem, aqui nos Estados Unidos ela já é enfermeira, não está atuando ainda porque está faltando uma prova aqui ela fazer. Mas é uma carreira muito boa aqui nos Estados Unidos, é bem remunerada, e ela quer fazer enfermagem para ser travel nurse, que
enfermeira de viagem. Isso você ganha muito mais que o normal, trabalhando num hospital, numa clínica. Eles mandam para você, onde tiver que mandar, eles te mandam para vários estados. Você fica 3 meses no estado, 2 meses, te manda para outro estado. É uma coisa bacana. Para quem estiver solteiro, eu acho que é uma opção legal, dá para juntar uma grana, conhecer outros lugares e, né, ir para frente com essa carreira aí. Beleza. Sendo assim, então, a gente, basicamente, na high school, é isso aí que você faz. E tá faltando 2 anos para você terminar, né? Sim. 2 anos ela termina. Esse ano e mais o próximo, né? No caso aqui, o ano escolar também é diferente, começa diferente. Acho que no Brasil é de janeiro a dezembro, eu acho. Não faz muito tempo que eu não sei. Ela já acha que é americana. Na verdade, ela já é americana. Aqui, mas ela já acha que é americana nata. Aqui o ano escolar começa em agosto e vai até maio. Então, no caso, esse maio eu termino esse ano e eu começo o meu penúltimo ano escolar. Então, e a verdade, pessoal, que quando você vem para aqui e traz os seus filhos pequenos, no caso ela já veio com 10 anos, ela já tinha uma base de Brasil, mas se você traz seu filho muito pequeno para cá e muito novo, a probabilidade dele esquecer muitas coisas do Brasil é muito grande, porque ela tem 10 anos e ela esqueceu bastante coisa do Brasil. Às vezes ela fala palavras erradas que ela não sabe como que fala em português mais as palavras. Eu não sei se ela nunca soube ou se ela esqueceu. A maioria que eu esqueci. Você se acostuma a falar inglês com meus amigos agora, praticamente todos falam inglês. Então, eu praticamente só falo português em casa e a maioria das vezes eu tô na escola. Então... Os seus amigos são todos latinos ou são americanos? Variados. São variados amigos? Variado. Eu tenho amigo de até árabe, pra Índia, pra americano, que seja, africano. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante, porque conviver com vários tipos de nacionalidades, isso faz com que você cresça sabendo respeitar cada diferença, né? Porque... Sim. Aí tem as pessoas do país que usa aquele pano na cabeça. Que eles chamam de hijab aqui. E aqui não fazem bullying na escola com essas pessoas que são um pouco diferentes? Que eu vejo, não. A forma de se vestir? Não, aqui o pessoal é bem acostumado. Os americanos mesmo são muito acostumados com pessoas, os estrangeiros. Respeitam bastante. Sim, porque é o que mais tem aqui. Quando tem bullying, você sofre bullying na sua escola? Já sofreu bullying? Acho que no meu primeiro ano, aqui o pessoal falava coisa porque eu não entendia. Hoje em dia eu olho pra trás e acho que agora eu entendo um pouco. Mas... O que eles falavam? Tinha umas meninas que puxavam cabelo, que falavam que eu era, sei lá, não sei. Mas isso não era um bullying, isso era a implicância mesmo de escola que acontece também no Brasil normal. Sim, coisa experienciado, não. Não. Eu acho que não tem, pessoal. Eu trabalho aqui com pessoas e, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum preconceito de nada, sabe? E os americanos respeitam bastante isso. Você pode ter certeza que se você sofrer qualquer coisa nesse país aqui, a maioria vai ser pela gente do seu país mesmo. Sim. Por brasileiros. Se você é brasileiro, por brasileiro. Se você é de Cuba, vai ser pelos cubanos. Por exemplo, aqui, se você... Por exemplo, na escola internacional que eu ia, tinha pessoas aí, estudantes que nasceram aqui, mas não aprenderam inglês. Então, eles estavam na escola aí. Então, o pessoal que vieram dos países hispanos, como México, e via um mexicano que nasceu aqui e não sabe o espanhol, eles faziam bullying porque ele não sabia seu próprio idioma, digamos assim, de sua raça, de família, essas coisas. Então, crianças que nasceram aqui, mas seus pais são latinos e eles não sabem falar o espanhol. Aqui e não sabiam inglês. E isso, inglês ou espanhol, se eles nasceram aqui? Bom, eles sofreram inglês porque os hispanos que não falavam bem o espanhol, então tinha isso, e porque eles falavam o inglês meio... Né? Então tem vice-versa. Ou seja, não sabia nem inglês nem espanhol. Sim, tinha gente aí que era próprio, nasceu aqui hispano, só que nasceu aqui, de raça hispana. Mas então era para ter o inglês fluente, já que cresceu aqui. Mas não tinha, por isso que estava nessa escola internacional. Isso atrapalha muito, sabe, pessoal? Porque na casa tem pessoas que nasceram aqui, crianças que nasceram aqui, e ele chega na idade que aprende o idioma daqui, mas a influência dos pais em casa com o espanhol, às vezes atrapalha muito, porque ele não consegue focar nem numa coisa nem na outra. Então, quando sai numa conversa, sai uma palavra em inglês, sai uma palavra em espanhol, e com isso atrapalha bastante, porque tem pais que vivem aqui uma vida inteira e não sabem inglês até hoje. E o inglês é muito difícil.
Nós estamos aqui há 6 anos, eu falo básico de inglês. Nunca fui para uma escola. A bateria está descarregando. Nunca fui para uma escola de inglês aqui. Para falar, nunca fui uma semana aí, do qual o professor era cubano, falava espanhol, e quando eu cheguei aqui eu não falava espanhol. Falava um pouquinho só, muito pouco. E hoje, graças a Deus, o espanhol eu desenrolo. Quando eu tenho que chamar por telefone as companhias, alguma coisa, eu coloco sempre a opção em espanhol, porque eu consigo desenvolver melhor o espanhol do que o inglês. O inglês eu falo básico, mas eu também consigo desenrolar quando tem que resolver o problema. Sendo assim, essa parte de escola, então, acho que a gente deu para passar um pouquinho para vocês como é que é. E transporte escolar, como é que funciona? Acho que automaticamente, quando você se matricula na escola, eles te dão um número de ônibus de acordo com o seu endereço. De acordo com o seu zip code, que é o CEP de onde você mora, eles vão falar para você, ó, o seu ônibus é o número X. De preferência, quando você vai escolher uma escola aqui, você tem que escolher algo mais perto da sua casa. Também tem isso. Sim, normalmente você estuda perto da sua casa, porque se você escolher uma escola muito longe, porque as pessoas falam que lá é melhor, então você vai ter que se virar com um transporte ou para chegar até a escola ou para chegar até o lugar mais próximo onde esse ônibus pega pessoas para ir para a escola. Sim, então, tem gente que pega 2 ônibus, por exemplo. Teve uma vez que eu pegava 2 ônibus. Bastante longe. Quando eu estava na escola internacional era um pouco mais longe, então eu pegava 2 ônibus. Verdade. Tinha que trocar, tem uma parada, todos os ônibus param e cada um vai pro seu. Então eles te dão um número para esse ônibus também. Sim, o transporte é gratuito, né? O transporte escolar é gratuito. Graças a Deus aqui nós temos o privilégio que o ônibus pega na esquina, abre a porta, atravessa o jardim e entra no ônibus. Quando nós morávamos num apartamento também era a mesma coisa. Graças a Deus nós nunca tivemos problema de ela ter que caminhar por distância para chegar até o ônibus. Porque o ônibus também não passa em todas as ruas. Por exemplo, aqui onde eu moro, o ônibus vem até essa esquina aqui onde eu moro, em frente à minha casa. Ele não vai mais lá pra dentro, ele não dá uma volta no quarteirão. Ele dá uma volta, mas ele não para. Então, as pessoas que moram pelas casas mais pra cá, eles têm que caminhar pra cá, pra parada que é aqui. Aham. Sim. Entendi. Então, sobre a escola, pessoal, é mais ou menos isso aí. E você que fez 16 anos agora, tirou a sua carteira de motorista, como é que é? Aqui a maioria tira... no Brasil não é tão comum, mas aqui... Tira com 16 anos, você pode já começar a praticar. A maioria já dirige, mas não é legal. Com 16 anos, pessoal, você faz uma permissão para você dirigir. Você vai lá e faz a prova teórica no computador. Se você é aprovado, eles te dão uma carteira de motorista que vai tá dizendo lá que ela é restringida. Restringida por quê? É para você praticar. Praticar com o maior habilitado. Mas a verdade é que a maioria das pessoas dirigem com a licença restringida. Então, quanto pagamos para tirar sua carteira aqui? Foi 15? Alguma coisa assim, não? 16 dólares, não? Para tirar restringida. Quando ela for tirar a carteira definitiva, eu creio que está em torno de 32 dólares hoje. Na minha época foi 22. Subiu um pouco. Então, pessoal, mais ou menos, eu acho que eu não estou esquecendo nada aqui do que eu tinha marcado aqui para passar para vocês. Então é isso. Se você quer saber um pouquinho de como se você vai vir para cá com a sua família, eu espero ter passado, que nós temos passado alguma coisa para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho. Se você tiver qualquer dúvida, vocês podem, os filhos de vocês, podem chamar ela lá. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @fernandaeua123, então vocês podem me fazer perguntas, eu vou estar eu vou estar colocando aí, pessoal, na descrição do vídeo o Instagram dela, e quem tiver interesse aí pode fazer contato também, que ela responde. Eu falo para ela para começar um canal aqui, para mostrar para as pessoas como que é a escola, o dia a dia dela, que muitos adolescentes aí no Brasil têm interesse em saber como é que é a vida aqui, como é que é o dia a dia do adolescente na escola aqui, mas ela parece que é um pouco tímida para... Pode ser que eu comece, quem sabe. Sim, se você começar, quem sabe a nossa família aqui do canal não migre para você também lá, ou pelo menos indique para os filhos. Então, pessoal, é isso aí, eu agradeço até aqui, é um vídeo longo, mas é importante. Então, agradeço vocês aí, suas últimas considerações. Bom, é isso, não muito agradeço, pessoal. Obrigada por assistir.
E se tiver nenhuma pergunta, eu estarei respondendo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Meu pai vai me fazer umas perguntas como foi minha habitação. Não tem jeito. Não sabia se era assim que se falava. Adaptação. Deus meu.